Vamos resolver agora a lista de exercícios de química no Enem sobre como eletrólise, pilhas, separação de misturas e funções inorgânicas aparecem na prova de uma maneira mais contextualizada. Vamos à questão 1. A gente sempre começa aqui do enunciado. Aqui está falando assim: o fragmento do romance de Oliver Sacks relata a separação dos elementos que compõem a água. O princípio do método apresentado é utilizado industrialmente na... Então, o que a gente vai procurar? A gente vai procurar algum desses processos aqui, dessas opções, que relatem algum método de separação de elementos e que ele também é usado industrialmente. Então, vamos ao texto. Eu também podia decompor a água, se fosse salgada ou acidulada, utilizando a pilha de Daniel como fonte de força. Lembra o prazer extraordinário que senti ao decompor um pouco de água em uma taça para ovos quentes, vendo-a separar-se em seus elementos, o oxigênio em um eletrodo, o hidrogênio no outro. A eletricidade de uma pilha de 1 volt parecia tão fraca e, no entanto, podia ser suficiente para desfazer um composto químico, a água. Então, o que esse carinha está fazendo aí? Ele está pegando uma taça. Ele descreve aí que ele pega uma taça e que dessa taça ele coloca 2 eletrodos. Essa taça ela só tem água. Ele coloca 2 eletrodos aqui e com algum tipo de força ele consegue fazer com que os elementos aqui dentro, que são hidrogênio e oxigênio, né, se separem. Ele consegue separar esse H+, e esse OH-. Ele está conseguindo fazer isso. Que processo é esse quando a gente coloca 2 eletrodos dentro de um mesmo frasco? Esse processo ele é chamado de eletrólise. Então a gente vai procurar algum método para obtenção de algum tipo de material que também descreva uma eletrólise. Então vamos às questões. As alternativas, na verdade. Letra A. O princípio do método apresentado é utilizado industrialmente na obtenção de ouro a partir de pepitas. Não, né, gente? Para a gente ter obtenção de ouro a partir de pepitas, a gente já viu que para esse processo costuma ser feito o processo de levigação, que é quando você pega aquela cuia e vai usando água corrente para fazer com que a água corrente ela acabe levando as pedrinhas que estão naquele meio e deixe só o resquício do ouro no fundo daquele recipiente. Então esse processo aqui nada tem a ver com eletrólise. Letra B. Obtenção de calcário a partir de rochas? Não. Se eu vou ter alguma coisa a partir de rochas, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar essas rochas e quebrar elas, né? Será um processo mais físico. Então também não. Obtenção de alumínio a partir de bauxita? Bom, já estou falando de um processo industrial, né? Eu não consigo minerar alumínio por aí de uma maneira tão simples. Eu preciso fazer algum processo industrial, então vou segurar essa opção aqui. Por mais que eu, a princípio, não saiba como que é feita essa movimentação para retirar o alumínio da bauxita. Letra D. Obtenção de ferro a partir de seus óxidos. Também não sei exatamente, mas me parece alguma coisa industrial. E por fim, obtenção de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio. Parecem que essas 3 opções estão mais próximas da resposta. E essa questão exige um pouquinho de conhecimento de mundo, por assim dizer. Porque para obtenção de amônia, você ia precisar conhecer um processo bem popular que se chama processo Haber-Bosch, que não é feito por eletrólise, tá? É um processo que envolve muito mais pressão e calor para poder fazer essa sintetização
amônia. Então, é um processo que envolve pressão e calor, não envolve eletricidade, que é o princípio da eletrólise. Então, essa não seria a nossa alternativa no momento. Processo de obtenção de ferro a partir de seus óxidos. Também exigir que a gente conhecesse um pouco de como é que se alcança o ferro a partir de óxidos. E para a gente obter ferro, é um processo feito em alto forno. Esses altofornos, eles não precisam de eletricidade. Eles podem ser feitos com carvão. Então não seria essa opção também. Então a gente ficaria com a letra C, obtenção de alumínio a partir da bauxita. Esse é um processo que é de fato feito com eletrólise. A reação costuma usar o óxido de alumínio, que é o Al2O3. Aí a gente usa a eletricidade para conseguir separar 4 mols de alumínio na forma líquida, mais 3 mols de oxigênio na forma gasosa. Então esse processo ele é feito, a gente coloca aqui na setinha, com eletricidade. E a gente já viu também que quando a gente tem oxigênio envolvido, por ele ter uma eletronegatividade bem grande, ele acaba sendo alvo de ligações muito fortes. E quando ligações muito fortes acontecem, é necessária uma força extrema para quebrar essas ligações. E é por isso que uma pilha de Daniell, por exemplo, não seria suficiente. É necessário fazer uma eletrólise para conseguir quebrar essa ligação em questão. Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos para a questão 2. A questão 2 diz, com o uso desse kit, então a gente vai observar alguma coisa que envolve um kit aí, a população local pode remover o elemento tóxico de... Então a gente vai procurar o quê? Alguma coisa que vai remover, esse remover ele é específico, algum elemento tóxico. Por meio de algum processo, aí a gente olhando aqui para as alternativas, a gente vê que tem que ser um processo envolvendo uma reação química, ou filtração, pode ser um tipo de separação de misturas, ou pode ser um fenômeno mais físico, uma reação química no caso da calcinação e da destilação, poderia ser uma separação de misturas também, ou uma evaporação, já seria um processo mais físico também. Então vamos lá para a pergunta, para o nosso enunciado, né? Em Bangladesh, mais da metade dos poços artesianos cuja água serve à população local está contaminada com arsênio, proveniente de minerais naturais e de pesticidas. O arsênio apresenta efeitos tóxicos cumulativos. A ONU desenvolveu um kit, aqui começa a aparecer a resposta da nossa questão, para o tratamento dessa água, a fim de torná-la mais segura para o consumo humano. O princípio desse kit é a remoção do arsênio por meio de uma reação de precipitação com sais de ferro, que origina um sólido volumoso de textura gelatinosa. Com o uso desse kit, a população local pode remover o elemento tóxico por meio de... Bom, gente, o que é precipitação? Precipitação a gente acabou vendo lá durante as nossas aulas. Mas a gente pode ver uma revisãozinha desse processo de novo. Então vamos lá, o que é precipitação? Precipitação vai ser um processo em que eu tenho um sólido se separando de um líquido. E aí, quando que eu vou observar uma precipitação? Sempre que eu ultrapassar o limite de solubilidade de alguma solução, ou quando a minha intenção for que um certo grupo de compostos ele fique agregado a um outro grupo de compostos para que ele precipite. E aí a gente pode fazer um exemplozinho aqui. Vamos dizer, né, que eu tenho esse frasco aqui e que ele está cheio de água.
Aí eu coloco sal, coloco uma certa quantidadezinha de sal, aí ele fica por aqui, logo após ele se solubiliza e some. Eu vou continuar colocando aqui. Novamente ele acumula e some. Vai chegar um momento que eu vou colocar tanto sal, mas tanto sal, que esse sal não vai mais conseguir solubilizar. E é nesse momento que acontece a precipitação, que é quando ele acumula aqui no fundo e a gente consegue observar ele. Então, precipitado é essa parte sólida aqui. É isso que a gente chama de reação de precipitação. Tudo bem? E aí, no caso da remoção do arsênio, o que a gente está fazendo? A gente está colocando uns sais. Coloca aqui do lado. Da mesma forma aqui que eu dei o nosso exemplo, diferentemente do cloreto de sódio, esses sais são sais de ferro. Aí a gente coloca um sal qualquer de ferro aqui dentro. E nesse líquido aqui, que é a água que a galera de Bangladesh está consumindo, tem muito arsênio. Aí a gente vai colocar aqui essas bolinhas que vão ser o arsênio. Quando eu coloco os meus sais de ferro, esses sais eles se conectam com as moléculas do arsênio e fazem com que essas moléculas elas parem de transitar ali no meio líquido de forma invisível e se tornem um precipitado e se depositem aqui no fundo. Então a gente tem duas fases aqui, uma fase líquida e uma fase sólida. E aí a questão quer saber como é que eu removo essa parte sólida da minha parte líquida. E aí a gente vai procurar por um processo de separação de misturas. Aqui a gente já viu, logo no início da explanação, que fervura não vai ser, porque não é um processo de separação de misturas, assim como calcinação não, e evaporação não também. Então a gente vai ter duas opções, ou filtração ou destilação. E aí a gente pensa no processo mais fácil de usar quando a gente tem líquido e sólido. A destilação a gente já viu na parte de separação de misturas que ela é utilizada quando a gente tem substâncias com diferentes pontos de ebulição e que ela não serve para separar sólidos. Então a gente ficaria com filtração, porque é bem simples, né? O que a gente faz quando a gente tem um sólido? A gente só faria colocar um outro recipiente aqui, colocar um tipo de filtro, um filtro qualquer, e ele ia reter essa parte sólida aqui no topo do filtro. E no final a gente ia ter a nossa água boa para consumo. Gabarito letra B. Questão de número 3. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas é A. Vamos à questão. A gente vai procurar alguma coisa para retirar sulfato de alumínio. Se a gente quiser escrever logo a forma como ele é, a gente já coloca aqui a formulazinha do sulfato de alumínio. Entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio, que em meio alcalino, lembrando que alcalino significa meio básico, forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem. E a gente tem algumas opções aqui: flotação, levigação, ventilação, peneiração e centrifugação. Por eliminação, a gente pode já eliminar algumas antes de ficar na dúvida. Então vamos pensar um pouquinho aqui. A minha questão me diz que isso aqui é feito em um processo de tratamento de água, ou seja, a gente está trabalhando em meio líquido. Estamos trabalhando em meio líquido com esse tipo de composto aqui. E esse meio líquido ele também está básico, que vai formar partículas em suspensão na água. Quando eu digo suspensão, o que eu quero dizer? Que elas provavelmente vão estar sólidas. Sólidas, gelatinosas, enfim, alguma coisa que a gente consiga identificar com os olhos. Não vão estar gasosas e nem líquidas, né?
E aí, qual que a gente já podia eliminar de cara aqui? Ventilação, com certeza. Por quê? Como que funciona o processo da ventilação? A gente precisa ter dois sólidos, um sólido sendo o mais pesado e um sólido sendo o mais leve, que é aquele exemplo da separação das cascas de arroz com o grão do arroz. Então, ventilação não poderia ser. A gente também ia já tirar de cara a peneiração, porque peneiração, para a gente usar, a gente teria que ter dois sólidos de tamanhos diferentes. Por exemplo, eu estou separando areia de cascalho. Aí, quando eu vou peneirando, eu vou tirando só a areia, que é a mais fina e que acaba passando pela minha peneira, e vou ficando só com as pedras de cascalho. Não funcionaria com o líquido, por exemplo. Processo de levigação também não poderia ser, porque no processo de levigação a gente usaria a própria água para conseguir separar os materiais que seriam os poluentes. É nesse caso aqui a gente viu que a gente está precisando acrescentar um outro tipo de composto e que esse acréscimo é o que vai fazer com que as partículas que são problemáticas acabem se aderindo a esse composto e ficando em suspensão na água. Então não seria a levigação. A levigação trabalha unicamente com a ação da água e a correnteza para carregar certos resíduos. E a gente ficaria entre flotação e centrifugação. A gente vai marcar então flotação, porque flotação é um processo que está comumente associado ao tratamento de água. É um processo onde a gente tem separação de partículas sólidas flutuando na superfície da água com a ajuda de bolhas de ar. E ela é muito usada em tratamento de água, na indústria da mineração, na separação de graxas e óleos. E o princípio dela é basicamente grudar em impurezas e fazer com que essas impurezas fiquem em suspensão. Então a gente ficaria com flotação. Gabarito letra A. Questão de número 4. Após a análise, os alunos ordenaram corretamente as densidades. A gente vai precisar ordenar alguma coisa desses corpos da seguinte maneira. Observando aqui, a gente vai ter alguma coisa que vai ser menor ou maior que as outras. Então vamos lá. Densidade absoluta é a razão entre a massa de um corpo e o volume por ele ocupado. Disso a gente já sabe. Densidade é igual a massa sobre volume. Um professor propôs a sua turma que os alunos analisassem a densidade de três corpos, dA, dB e dC. São esses corpos então que a gente vai trabalhar. Vamos colocar aqui já separadinho do lado, porque parece que essa vai ser uma questão que vai vir com cálculo. Os alunos verificavam que o corpo A possuía uma vez a massa do corpo B. Então vamos colocar aqui. Uma vez a massa do B. E esse, por sua vez, tinha 3/4 da massa do corpo C. Então B tem 3/4 da massa do corpo C. O C a gente não sabe. Observaram ainda que o volume do corpo A, agora a gente vai vir para volume, tá? A massa do C a gente não sabe. Observaram ainda que o volume do corpo A era o mesmo volume do corpo B. Então vamos colocar aqui. VA é igual a VB e 20% maior do que o volume do corpo C. Então, volume A é 20% a mais que o volume do corpo C. Uma coisa que a gente pode fazer logo de cara é mexer aqui nessa massa do C e colocar ao contrário, né? Eu passaria essa massa do C para lá e eu ia ficar aqui com 4. Ia ficar com 4/3 da massa do B. Aí aqui, o que a gente poderia fazer? A gente poderia colocar um valor arbitrário. O que é um valor arbitrário? Eu pego um valor qualquer, um valor que seja fácil de eu trabalhar, para a gente poder substituir por algum desses valores, já que a gente não tem valores físicos específicos. Porque a gente trabalhar com comparação de incógnitas é um pouquinho mais complicado. É claro que tu também pode fazer isso,
mas fica um pouco mais complicado. Então, posso supor, por exemplo, que esse MB aqui, já que ele aparece duas vezes, me facilitaria se eu descobrisse o valor dele primeiro. Então, vou estipular um valor arbitrário para ele, que eu posso chamar de 1. Vamos dizer que esse MB significa 1. O que é o MB? É a massa do corpo B. Então, a massa do corpo A já seria automaticamente 1,5. A massa do corpo B eu vou congelar aqui, né? Eu já sei que é 1. E a massa do C vai ser 4/3 vezes 1, que daria o próprio 4/3. Que isso aqui é igual a aproximadamente, coloca aqui aproximadamente 1,33. Então dá pra ver que a massa do B vai ser a menorzinha, né? Aí depois vem a massa do C e depois vem a massa do A. Aí agora em relação aos volumes, né? O volume do A vai ser igual ao volume do B. Eu também posso colocar um valor arbitrário. Eu vou colocar 1 de novo. Vou dizer que o volume do A vai ser igual a 1 e, consequentemente, o volume do B também vai ser igual a 1. Daqui eu já posso tentar calcular minha densidade, né? A densidade não é a massa sobre o volume. Então, a densidade do A, por exemplo, a gente vai ter 1,5 sobre 1, que vai dar 1,5. A massa do B, a massa não, a densidade do B, vai ser igual a 1 sobre 1, que vai dar 1. Então, o que eu já sei? Que a densidade do A, ela é maior que a densidade do B. Vamos procurar aqui o que já nos dá esse resultado. Não, é melhor a gente ver logo a densidade do C, né? A gente viu que a densidade do C, ela vai funcionar em função do volume e da massa. E aqui nos disseram que a densidade, para a gente poder calcular, a gente precisaria encontrar o volume, que vai ser 20% a mais do que o volume do corpo A. Quanto que seria 20% de 1? A gente vai precisar calcular aqui. 1 é igual a 100%. X vai ser igual a 20%. Aí a gente multiplica. Isso aqui vai dar x igual a 20 sobre 100. A gente pode cortar os zeros. E a gente fica com 2 sobre 10. Isso aqui é igual a 0,2. Então, nosso volume, ele vai ser igual a 1,2. Porque é 1 mais os 20%. Então, o volume do C é igual a 1,2. Tudo bem? Só apagar isso aqui para a gente ter mais espaço. Então, agora a gente pode calcular a densidade do C. A densidade do C vai ser igual a 1 sobre 1,33 sobre 1,2. Opa, maior não, eu acabei esquecendo um pequeno detalhezinho aqui. É 20% maior, né, que o VC. E aí 20% seria 0,2. Então a gente tem que tirar, né, esse 0,2 para ter o volume do C. Como o volume do A é 1, tirando o 0,2 a gente fica com 0,8. Então é 0,8 na verdade, tá? Desculpem, corrijam aí. Então fica 1,33 sobre 0,8. Isso aqui dá aproximadamente 1,6. Agora sim a gente pode fazer a nossa organização. Qual que vai ser o número aqui? Aqui na primeira parte a gente já vê que todo mundo está expresso em menor, né? Então a gente vai escolher o menor valor. O menor é o dB. Então a gente pode ter tanto a D, quanto a A, quanto a B. Nosso segundo menor vai ser o A. Então a gente tem DA, DA.
E o nosso menor, o último menor vai ser o DC. Opa, tem duas questões iguais, né? Então essa questão poderia ter sido anulada. Tanto faz, né? Nesse caso, poderia ser tanto A quanto a B. Então, gabarito fica incerto aí, mas poderia ser tanto A quanto a B. Tudo bem? Questão de número 5. A água bruta coletada de mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos. Mais uma vez a gente vai estar trabalhando com alguma coisa envolvendo água. O que a deixa com aspecto turvo? Se ela está suja, ela vai ficar com aspecto turvo. Para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação. Purificação numa estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas são nesta ordem. Então, vai ser primeiro a coagulação, segundo a decantação, terceiro a filtração, quarto a desinfecção e quinto a fluoretação. Qual é a etapa de retirada de grande parte desses sólidos? Aí, gente, a gente ia precisar conhecer esses processos. Então, vamos por etapas, né? O que acontece lá na coagulação? Que vai ser o nosso primeiro processo. Na coagulação, a gente coloca alguns produtos químicos para a gente ter a formação de coágulos. A gente também pode chamar esses coágulos de flocos. E o que esses coágulos fazem? Eles se unem às impurezas, mas eles só se unem mesmo. E eles ficam lá flutuando, eles ficam em suspensão. Na nossa segunda etapa, que vai ser a decantação, a gente vai pegar aqueles flocos que ficaram lá em suspensão e vai esperar com que aqueles flocos eles depositem por meio da gravidade. Então a gente vai ter aqui a ação da gravidade. Agindo para que a gente perceba o depósito dos sólidos ao fundo do tanque. Em terceiro é que a gente vai tirar esses sólidos com uma filtração. Ah, importante, os sólidos para filtração é daqueles que não decantaram, tá? A filtração é para aqueles que não decantaram. Ou seja, que eles continuaram flutuando. Perceba que a ação da gravidade ela funciona, mas ela não funciona 100%. Então, esse é um processo que ele não é 100% eficaz. Por isso, a gente precisa voltar lá e tirar aqueles que ainda ficaram suspensos com uma filtração, um tipo de filtro lá. Aí, no quarto da desinfecção, o que eu faço? Eu vou colocar algum tipo de substância. Quando a gente fala de desinfecção, a gente já pensa em algum medicamento, né? No nosso caso, do corpo humano. Com água não vai ser diferente, eu vou colocar algum tipo de substância. Então, eu coloco lá cloro, posso colocar ozônio, ou algum outro produto químico, etc. Aqui. Algum outro produto químico para desinfectar. E aí, em quinto e último, a gente faz a fluoretação, que é basicamente adicionar flúor na água. Então, qual que vai ser a etapa de grande retirada mesmo dos sólidos? A etapa 2, que é onde a gente decanta os sólidos e espera que eles se depositem ao fundo. Então, gabarito, letra B. Os processos físico e químico que ocorrem na fabricação dessa bebida são, respectivamente... Então, a gente vai procurar por processos físicos e químicos. O que são os processos físicos? São aqueles processos em que a gente vê algum tipo de mudança, mas sem alterar a forma interna de um componente. Por exemplo, eu rasgo o papel. Eu rasgo o papel, só estou diminuindo o tamanho dele, mas eu não estou mudando a estrutura química dele.
E o que seriam os processos químicos? Aqueles processos onde eu altero a fórmula molecular de algum objeto, de algum composto, tá? Então vamos lá. Para preparar o vinho de laranja, caldo de açúcar é misturado com o suco de laranja. E a mistura é passada em panos. Opa, a gente vai passar em panos, um tipo de separação, né? Para a retenção das impurezas. Então aqui foi a nossa primeira etapa. O líquido resultante é armazenado em garrafões que são tampados com rolhas de cortiça e após 8 dias, um bom tempo, né? De repouso, as rolhas são substituídas por cilindros de bambu e finalmente após 2 meses em repouso, é bastante tempo mesmo de repouso, ocorre novamente a troca de cilindros de bambu pelas rolhas de cortiça. Beleza, então aqui a gente está falando de processo físico e químico respectivamente. Qual foi o primeiro processo que a gente teve lá? Reparem, a gente estava passando em panos, a gente estava pegando grandes tachos, colocando panos em cima e jogando o vinho de laranja em cima. O que a gente estava pensando? Em separar o bagaço da laranja. Então o que a gente fez aí? Filtração, né? Filtração nessas únicas opções. Então ficamos entre B e C. Depois a gente ficou curtindo aquele líquido, né? O que significa curtir? Significa que eu coloco o líquido dentro de algum recipiente e espero ele apurar. Esse é o processo no qual é feito o vinho de uva também. Então não é um processo de separação de misturas, é um processo químico, é um processo que muda alguma coisa. Reparem que as nossas opções são decantação, que é um processo físico, que é um processo de separação de mistura, e a gente tem fermentação, que não é um processo físico. Então a gente marcaria letra C, por conta da diferenciação entre processo físico e processo químico. Questão de número 7. Na estrutura desse fármaco, o fármaco provavelmente vai ser esse carinha aqui, o grupamento capaz de reagir com a base de Bronsted-Lowry é o grupo tal. Então a gente vai procurar por alguma coisa que seja ácida. Que tenha capacidade ácida, né? Vamos lá. A nimesulida é um fármaco pouco solúvel em água. Beleza. Utilizado como anti-inflamatório, analgésico e antitérmico. Essa substância pode ser convertida em uma espécie eletricamente carregada de maior solubilidade em água, mediante o tratamento de uma base com uma base de Bronsted-Lowry. Então é bem aqui que a nossa base vai entrar. Isto é uma espécie química capaz de capturar um próton, H+. Na figura são apresentados os grupamentos presentes na estrutura química da nimesulida. Então o que a gente vai procurar aqui nessa questão, gente? A gente vai procurar alguma espécie, tá? A gente vai procurar alguma espécie que seja capaz de capturar algum hidrogênio. Então a gente vai colocar aqui uma base qualquer. Opa. Vamos colocar aqui uma base qualquer. E para ela se estabilizar, ela precisa capturar algum H+. E como é que ela vai fazer isso? Ela vai precisar tirar de alguém. Então, esse alguém ele precisa estar ácido. Tudo bem? Precisa estar bem ácido. Ou razoavelmente ácido. Então, vamos olhar os grupos que a gente tem, né? A gente tem o grupo nitro, grupo éter, fenila, metila e sulfonamida. Vamos começar pelo grupo fenila. Aqui no grupo fenila a gente não vê nenhum hidrogênio à amostra, né? É um monte de carbono interagindo com carbono e todos eles estão estáveis. Então ele já não é opção pra gente. Éter também não tem hidrogênios aparentes. Metila até tem hidrogênios aparentes, mas isso aqui não é um ácido não. Não tem configuração de ácido. Veja que ele tem muito hidrogênio conectado com carbono. E quando ele está nessa conformação aí, esses Hs eles não saem facilmente não, tá? Eles estão todos estáveis. Lembrando que a conformação do carbono é essa aqui. E esse é um grupo estável. Depois a gente vem para o nosso grupo nitro. O grupo nitro ele é muito eletronegativo. Ele de fato seria legal para nossa base de Bronsted-Lowry.
porque ele é um grupo bem eletronegativo e ia conseguir atrair o H+. Só que a gente já tem uma base que ela já faz isso, ela já atrai o H+. No caso, esse grupo aqui, ele seria um grupo receptor. Se eu colocasse um H+ de bobeira aqui, esse nitro ia sugar para esse oxigênio aqui que está descompensado, né? Dá para ver que ele está com carga negativa. Então, esse oxigênio facilmente supriria esse lugar. Só que não é isso que a gente quer. A gente quer algum composto que não capture H+, mas sim que libere. Tem que ser algum composto ácido. Nosso único composto ácido aqui é a sulfonamida, que tem o nosso H aqui de bobeira, e que se a gente colocasse uma base, ia conseguir romper com essa ligação aqui. Tudo bem? Então a gente procuraria por alguém que tem hidrogênio. Então nossa única opção é a letra A, sulfonamida. Questão de número 8. A concepção científica atual define esses compostos como substâncias alguma coisa. Então a gente vai pensar em alguma coisa que perpassa por algum contexto histórico. Vamos lá. No senso comum, considera-se ainda hoje que compostos orgânicos são substâncias presentes nos seres vivos. Na química, a expressão compostos orgânicos tem um uso histórico de mais de 200 anos, adquirindo diferentes conotações ao longo do desenvolvimento dessa ciência. Atualmente, atribui-se a essa expressão outro significado. Tudo bem. Então, o que dizia lá? Compostos orgânicos antigamente achavam que era só aquilo que está presente nos seres vivos. Só que atualmente a gente tem uma outra concepção. Quando a gente pensa em estudo da química orgânica, no que a gente pensa? É o estudo dos compostos de carbono. Então, a nossa única opção, não teria nem o que a gente analisar muito aqui, seria a letra E. A concepção atual diz que química orgânica são aquelas, e compostos orgânicos no geral, são aqueles que contêm carbono como elemento principal. Questão de número 9. Qual modificação química na estrutura, essa estrutura aqui, o tornaria um detergente biodegradável? Então a gente vai procurar por alguma coisa que vai mudar essa estrutura aqui, vai diferenciar alguma coisa nessa estrutura para que ele seja biodegradável. Vamos ver o que faz com que ele seja não degradável, né? O descarte de detergentes comuns no esgoto doméstico ocasiona a formação de espuma que impede a entrada de oxigênio na água. Isso é um problema. E os micro-organismos que vivem nessas águas não são capazes de quebrar moléculas ramificadas, ocorrendo assim um desequilíbrio ambiental nos rios. A fórmula a seguir representa a estrutura química de um tensoativo presente na composição detergente não biodegradável. Então, a nossa molécula principal seria isso aqui. E a nossa ramificação seria tudo isso aqui. No caso, as bolinhas, né? Essas coisinhas aqui seriam nossos ramos. A nossa parte principal tá aqui, mas a cadeia ela continua, tá? Ela continua pra cá. Então a gente tem bastante ramificação aí, dá pra ver, né? Qual modificação química a gente teria que fazer nesse tensoativo? Vamos lembrar das classificações? O que é o oposto de ramificação? O que removeria a ramificação? Ter uma cadeia normal, né? Então vamos procurar isso, uma opção que se aproxime de cadeia normal, aqui dentro das nossas alternativas. Então, letra A. O que tornaria ele biodegradável é retirar a parte polar da molécula. Não. Os nossos micro-organismos só não conseguem respirar porque tem muita ramificação. Então, não seria isso. Eliminar as insaturações do anel aromático? Também não. Isso nada tem a ver com ramificação. Trocar o grupo aniônico por um grupo neutro? Também não. Alterar o grupo aniônico por um grupo catiônico? Não, também. Modificar a cadeia carbônica para uma cadeia normal? Sim, é justamente a opção que a gente está procurando. Então, gabarito letra E. Questão de número 10. O aumento da eficiência de circulação do fármaco do sangue, promovido por essa conversão, a gente vai ter algum tipo de conversão, deve-se ao incremento de alguma coisa aí. Vamos à questão. Para que uma molécula dê origem a um medicamento
de administração oral, ou seja, um medicamento que eu posso inserir pela boca, né? Além de apresentar atividade farmacológica, deve ser capaz de atingir o local de ação. Tudo bem. Para tanto, essa molécula não deve se degradar no estômago, onde o meio é fortemente ácido. E há várias enzimas que reagem mediante catálise ácida. Deve ser capaz de atravessar as membranas celulares e ser também solúvel no plasma sanguíneo para os fármacos cujas estruturas são formadas por cadeias carbônicas longas, contendo pelo menos um grupo amino. Um recurso tecnológico empregado é a sua conversão no cloridato correspondente. Essa conversão é representada de forma genérica pela equação química a seguir. Tudo bem. Então, o que a gente está procurando aí? Alguma característica que consiga resistir a meios ácidos, ou seja, que não quebre com a acidez, que também seja solúvel e que seja capaz de ser convertida ao cloridato. Então, alguma dessas características que estão aqui consegue fazer isso. Tudo bem. Então, vamos ver lá o que vai acontecer. A gente vai ter que observar principalmente a reação, né? Bem aqui, cadê? Bem aqui fala qual é o formato. São formatos que têm cadeias carbônicas longas, por isso que tem um R aqui. Esse R a gente já viu que significa ramificação, ou seja, uma outra cadeia. É uma cadeia bem longa que tem esse grupo amino. E aí, um recurso tecnológico empregado é converter esse fármaco para o cloridato. O cloridato vai ser isso aqui. Então, convertemos isso para isso. Então, vamos observar, vai ser basicidade? A gente tornou esse composto mais básico. Primeiro, não apareceu o OH-. Então, não tem a ver com isso. Hipofilicidade. É como se a gente tivesse tornado esse composto aqui solúvel em gorduras. A gente não tem nenhuma informação que nos levaria a criar isso. Então, não. Não seria, né, no caso. Caráter iônico. A gente teve a formação de íon? Sim. Olha aqui o cloridato, né? Nosso íon aqui desequilibrado, nosso átomo em desequilíbrio. Então, seria a letra C. Poderia ser cadeia carbônica? Não, porque a gente viu, na verdade, a separação, né? Do H aqui sendo acrescentado no grupo amino, não um carbono, no caso, e a formação de um outro íon, que é o íon cloro menos. Por último, a gente teria estado de oxidação. Isso também não interferiu. A gente teve conversão, né? A pergunta foi bem clara. Qual que foi a conversão? No que aquela molécula se transformou? Então, ela se transformou em uma molécula estável, mas uma molécula aniônica. Então, seria o caráter iônico de fato. Questão de número 11. O grande risco envolvido no emprego indiscriminado dessa substância deve-se à sua ação química como alguma coisa. Vamos ver que substância é essa. Durante o ano de 2020, impulsionado pela necessidade de respostas rápidas e eficientes para desinfectar ambientes de possíveis contaminações, como o SARS-CoV-2, causador da Covid-19, diversas alternativas foram buscadas para os procedimentos de descontaminação de materiais em ambiente. Então, uma coisa que tem a ver com higiene, né? Entre elas, o uso do ozônio em meio aquoso, só lembrando aqui a molécula do ozônio é essa aqui, em meio aquoso como agente sanitizante para pulverização em humanos. Pulverização é como se eu pegasse um sprayzinho e espirrasse, tá? E equipamentos de proteção em câmaras ou túneis, higienização de automóveis, de ambientes fechados e descontaminação de trajes. No entanto, pouca atenção foi dada à toxicidade do ozônio, à formação de subprodutos ao nível de concentração segura e as precauções necessárias. E a questão me fala, o grande risco envolvido no emprego indiscriminado dessa substância deve ser a sua ação química como? O que esse bicho é aqui? Ele é um ácido? Ele é uma base? Não, ele é um óxido. Então, a nossa única opção seria o caráter oxidante.
Letra B. Questão de número 12. Acredito que é a questão mais difícil aqui da nossa lista. Vamos lá. Durante a dessalinização da água por eletrólise, importante, vai ser salinização da água por eletrólise, meu Deus, quase não sai. Pesquisadores da Universidade de Wisconsin, Madison, nos Estados Unidos, desenvolveram um dessalinizador pilha. O invento se mostrou muito promissor para dessalinizar a água do mar, empregando eletrodos com bismuto e titânio em suas composições. Para realizar a dessalinização, o dispositivo funciona por eletrólise, conforme a figura a seguir. No descarregamento do dispositivo, ocorre o processo inverso, que permite reaproveitar a energia como em uma pilha. Então isso aqui parece uma pilha, mas não é uma pilha. É uma eletrólise. Beleza. E aí pergunta, durante a dessalinização da água, ocorre a formação de quem? Então a gente vai precisar fazer o quê? Aqui ele já deu quem são os agentes que trabalham aí dentro desse cenário. E a gente quer descobrir quem são os produtos. Dá os reagentes e a gente quer descobrir quem são os produtos. Como é que a gente faz isso? Escrevendo as semi-reações, reagindo e verificando quem são os produtos gerados. Então vamos lá. No ânodo, que é o polo positivo aqui da nossa pilha eletrolítica, é onde ocorre a oxidação. Nós já vimos isso também, que é onde ocorre a minha oxidação. Aqui a gente tem bismuto. Tem o nosso bi. Que está reagindo com cloro. Está reagindo com cloro menos. Aqui, como a imagem está indicando, reage com esse cloro menos. Mais a água. Lá embaixo a gente tem um composto complicadinho, que é o sódio, titânio 2, reagindo com um grupo aqui de fosfato 3, mais algumas moléculas aí de sódio, são duas, né? A gente reage com algumas moléculas de sódio. No final, aqui mesmo a gente já tem a resposta, olha. No final a gente vai ter água dessalinizada, que vai gerar esse composto aqui. E a mesma coisa para o nosso composto que tem titânio. A gente vai ter esses sódios aqui reagindo, então a gente vai ter um acréscimo de sódio, vai ficar em A3, continuando com o nosso composto de titânio. Aí acabou que a gente nem precisou escrever as semi-reações. Da onde veio esse oxigênio aqui? Da água, né? A gente tem água aqui, livre, esses H2 se separam, e a gente vai ter só o oxigênio. O intuito era que a gente dessalinizasse. Quem era o sal que estava aqui? Era o NaCl. Então a gente pega esse cloro aqui e junta com bismuto, pega o sódio, junta com titânio e tira o sal da água para no final ter somente água. Mas no meio disso, alguns elementos da água também podem reagir, que é o que acontece com o bismuto. Então qual que é o produto, né? A formação. Quando a gente fala de formação, a gente fala de produto. A gente vai ter tanto o composto do bismuto quanto o composto do titânio. Então a gente já ignora aqui esse H2, ignora a C e ignora a D. Ficamos entre as duas. Então aqui que é o ponto chave. Que aqui fala que tem o composto do bismuto formando no ânodo e o composto do titânio formando no ânodo também. Aí a gente precisaria ter o conhecimento das pilhas, né? Das pilhas eletrolíticas. Quem é que está sendo formado no ânodo, que é o nosso polo positivo? O composto de bismuto, que é o BiOCl. Então, nossa alternativa é a letra A. Essa é tranquila, né? Apesar de ter que ler bastante coisa. Vamos lá, questão de número 13. Esse procedimento de remediação, a gente vai ter que remediar alguma coisa, baseia-se em reações de... Vamos ao texto. A figura ilustra solos esquematicamente
um processo de remediação de solos contaminados por tricloroetano, eteno, né? Um agente desengraxante. Em razão de vazamentos de tanques de estocagem ou de manejo inapropriado de resíduos industriais. Ele se encontra presente em águas subterrâneas, aqui nesse ponto, nas quais forma uma fase líquida densa, não aquosa, que vai descendo aqui, que se chama DNAPL, que se deposita no fundo do aquífero. Essa tecnologia de descontaminação emprega o íon sulfato, íon persulfato, este carinha bem aqui, que é convertido no radical SO4-, por minerais que contêm ferro. O esquema representa de forma simplificada o mecanismo de ação química sobre o TCE e a formação dos produtos de degradação. Esses processos de remediação vão ser formados do que, então? Observe, a gente tem aqui o nosso processo, a reação começa aqui, né? A gente tem primeiro o TCE, aí repare, né? A gente tinha 3 cloros. Um desses cloros aqui, ó, nesse outro lado sumiu. Sumiu e colocaram uma parte ácida aqui, né? De ácido carboxílico. Depois, já no próximo take, aqui, né? Pra onde a gente vai, a gente já tem o sumiço dos demais cloros. A gente tem agora 2 partes do ácido. Depois, a gente já tem o sumiço dessa parcela aqui, que a gente vê que foi pra cá, né? Que é a formação de água com cloro menos. Então, o que a gente tinha? A gente tinha inicialmente esses cloros positivos. E no final, a gente tem o cloro negativo. O que aconteceu aí? A gente teve a formação de íons, né? Quando a gente tem formação de íons, o que a gente pensa? Formação de oxirredução. Então, gabarito letra A. Bem tranquilinha essa também. Questão de número 14. Para a correção do pH desse solo, então a gente vai pensar em alguma coisa envolvendo acidez, né? O agricultor deverá utilizar a espécie química indicada pelo número. Aí a gente não sabe, né? Vamos lá. Solos ácidos apresentam baixo valor de pH. Lógico, porque se é ácido, nosso pH varia entre 0 a 6, né? 7 já é neutro. Então, são os números menores da escala do pH. E o plantio de culturas nesse meio acarreta baixa produção agrícola. Entretanto, esse problema pode ser contornado adicionando-se substâncias que, ao entrarem em contato com a água, liberam íons OH-. Então aqui a gente já está falando de alguma coisa mais básica, né? Que neutralizam os íons H+, presentes no solo e elevam o seu pH. Por que elevam? Porque são básicos, né? Base, só relembrando, é aquelas que vão de 8 a 14 na escala de pH. Para esse objetivo, um agricultor tem comercialmente à disposição as espécies químicas enumeradas. Para a correção do pH desse solo, o agricultor deverá utilizar a espécie química indicada pelo número. Então vamos lá, o que esse solo precisa, né? Ele já falou, é um solo ácido, é um solo que tem baixo pH. A gente precisa de um solo que fique neutro. Então a gente precisa de alguma substância que tenha um caráter básico, que reaja com uma base, que aumente o pH desse solo, deixando ele menos ácido. Então vamos lá. Vamos olhar para essas substâncias aqui e classificar o que elas seriam. KCl, o que é o KCl? É um sal, né? A gente já viu. Os compostos que são formados por metais junto com metais, principalmente o cloro, né? Que são formados pela ação de uma base reagindo com um ácido e neutralizam, formando sal e água. Então, KCl já não seria uma opção 1. Então, a gente já corta aqui 1, porque ele é um sal. A mesma coisa para o cloreto de alumínio, também é um sal. A gente vai cortar logo de cara. A gente tem agora o NH4Br. Quem que é o NH4Br? É um tipo de sal de ácido. E se ele é um sal de ácido, né? Tem esses H+ aqui. Ele vai acabar aumentando, ele vai acabar diminuindo o pH do solo. Ou seja, tornar ele mais ácido. Então essa não é uma opção também.
Aqui a gente ficou com dois óxidos, né? A gente ficou com o óxido de magnésio e o óxido de fósforo. Agora que é o momento. A gente precisa descobrir qual desses óxidos tem caráter mais básico e qual desses óxidos tem caráter mais ácido. No caso do P2O5, ele vem de algum lugar, né? Para ele ser gerado, ele tem que vir de algum lugar. Ele é feito a partir do H3PO4, que é um ácido. E o MgO, ou óxido de magnésio, ele vem de uma base conhecida, que é o hidróxido de magnésio, que eu acho que vocês já ouviram falar. Então, esse aqui é o nosso óxido mais básico. Então, a gente ficaria com a letra B, o composto número 2. E por fim, finalmente, né? A gente tem o descarte aqui de uma certa substância na questão de número 15. O descarte dos conjuntos 1 e 2 vai resultar, respectivamente, em alguma coisa. Vamos lá. Os riscos apresentados pelos produtos dependem de suas propriedades e da reatividade quando em contato com outras substâncias. Para prevenir os riscos, devido à natureza química desses produtos, devemos conhecer a lista de substâncias incompatíveis. O que significa isso? Significa que esses compostos eles não podem se misturar. E de uso cotidiano em fábricas, hospitais e laboratórios, a fim de observar cuidados na estocagem, manipulação e descarte. O quadro elenca algumas dessas incompatibilidades que podem levar à ocorrência desses acidentes. Considere que houve descarte indevido de dois conjuntos de substâncias. Aí, nosso primeiro conjunto é o ácido clorídrico, concentrado com cianeto de potássio, e o segundo é o ácido nítrico, concentrado com sacarose. Vamos primeiro para o nosso primeiro conjunto, né? O descarte do ácido clorídrico com o cianeto de potássio. O que aconteceria? Aqui no nosso quadro a gente tem assim: ácidos minerais fortes e concentrados são incompatíveis com bases fortes cianetos, que é o caso do nosso grupo 1, e hipoclorito de sódio. A gente já conhece o ácido clorídrico, já sabe que ele é forte, que ele não é um ácido fraco. O que acontece? Acontece a reação energética, explosão, produção oxidante forte e produtos tóxicos. Então vamos ver aqui nas opções o que tem a ver com isso. A gente tem liberação de gás tóxico, poderia ser. Reação oxidativa forte, também poderia ser. Formação de sais tóxicos. Não tivemos menção disso aqui ao longo da questão. Liberação de gás tóxico, tivemos. Formação de sais tóxicos, não tivemos também. Então ficamos entre A, B e D. Depois a gente vai aqui com o ácido nítrico. Aqui na nossa tabela diz que o ácido nítrico concentrado é incompatível com matéria orgânica. Sacarose nada mais é que um tipo de açúcar, que é uma matéria orgânica. O que acontece? Acontece reação enérgica, acontece explosão e formação de produtos tóxicos também. Então a gente tem aqui reação oxidativa forte, poderia ser. A questão fala de reação enérgica. Liberação de gás tóxico. Vamos ficar na dúvida aí. A questão não falou exatamente de liberação de gás, falou de produto tóxico, mas não especificou a característica do produto. Na letra D, de novo, liberação de gás oxidante. Então a gente ficaria com a letra A, que é a mais próxima das opções que aparecem na tabela. Tudo bem? Aqui a gente acaba a nossa resolução de exercícios e a parte final do nosso curso. Qualquer dúvida é só comentar aí na parte dos comentários.